Olá! Mais um videozinho de mitos e verdades no diabetes. Mitos e verdades do diabetes. Gente, sabe aquela coisa que você escuta de vez em quando? Elevador, sempre tem. No elevador, ou então o vizinho, o amigo. Fila de banco, né? A gente sempre escuta alguma coisa assim que fala, será? É mesmo? E aí a gente não sabe se é confiável ou não a fonte, né? Aqui a gente vai falar algumas coisas, tem vários, mas hoje a gente vai falar alguns pra vocês. Depois você comenta algum que você tenha na mente, coloca lá nos nossos comentários que a gente pode orientar, enfim. Número 1. Se você ficar acima do peso ou obeso, um dia você vai ter diabetes. Não, a gente sabe que não é assim, é que tem um risco maior, né? Isso. Então, é óbvio que a gente já falou em outros vídeos, o risco de um obeso não condicionado, principalmente, ou seja, que não pratica atividade física, ter diabetes é muito maior do que uma pessoa magra, né? É um risco, mas não é... risco, mas não é taxativo. Até porque tem... A predisposição genética também, fatores hereditários, tudo. Exatamente. Então, número 2. Se você comer muito açúcar, você vai ter diabetes. O que você acha? Gente, é o seguinte, se você comer muito açúcar e consequentemente ficar obeso, você consequentemente tem um risco maior de ter diabetes tipo 2, mas não significa que a causa seja comer muito açúcar. Por quê? Você pode comer pouco açúcar, mas se alimentar de forma errada no sentido de ingerir muito carboidrato, muita fritura, ser uma pessoa sobrepeso sem ingerir só o açúcar em si, né? Exatamente. E essa questão também do tipo 1 é muito bom deixar claro, porque a causa do diabético tipo 1 não é comer muito açúcar ou ter comido muito açúcar durante a vida, né? Então a gente escuta muito isso. Ela tem diabetes porque comeu muito açúcar. E não é bem isso. Sempre cuidar também, quando a gente fala açúcar, não é só aquele açúcar branco que tá dentro do açucareiro, né? Mas do açúcar que tá adicionado aí nas comidas e bebidas para transporte, enfim. Mas, enfim, se comer muito açúcar, vai ter vários problemas, provavelmente, mas não necessariamente. Porque a causa do diabetes não é o açúcar em si. Então, essa é a questão que a gente quer chegar. Tá? Então, se você vê uma criança que às vezes tem diagnóstico de diabetes tipo 1, não vai dizer pra mãe que ela errou dando muito açúcar pra essa criança. É muito escutado isso, tá? Número 3. Quem possui diabetes precisa comer alimentos diet. Somente alimentos diet. Vamos definir o que é um alimento diet. O alimento diet ele é zero em açúcar. O que quer dizer que pode ter sido usado qualquer outro tipo de produto alimentício para fazer com que ele tenha um sabor bom. Então, nós não sabemos aí quantidade de calorias, quantidade de outros carboidratos, exceto açúcar, e gordura também não sabemos. Então, é importante que você aprenda aos pouquinhos ler rótulos. Sim, aquilo lá não é feito para nutricionista, apesar de ser complicado. A gente acha complicado ainda, né? Mas quanto mais você olha e pensa sobre o rótulo do alimento, mais você aprende. Apesar de ser difícil, é importante, porque esse conceito diet, né? É importante saber que ele é zero em açúcar refinado. Isso, porque... Mas ele pode ser calórico. Isso aí a gente tem que ser bem criterioso, porque o açúcar branco em si não significa que não tenha carboidrato. Exatamente. E a gordura, o alimento diet em si, como não tem o açúcar para dar a liga, aquela consistência, é usado mais gordura para poder fazer essa consistência. Então, alimento diet, alimento dietético, é mais gorduroso que o alimento normal. Um bom exemplo é o chocolate, né? O chocolate. O chocolate, principalmente, no Brasil, a gente vê bastante isso. As pessoas comem, chocolate diet eu posso, né? Chega assim pra mim no consultório, com chocolate diet, não é bem assim. Aí eu mudo ali o rótulo e mostro a quantidade de carboidrato e a quantidade de gorduras. Às vezes tem mais, né, do que um chocolate com mais cacau, por exemplo, né? Então, e o preço ainda às vezes é mais caro, né, do que um chocolate que contenha mais cacau. Se atentar, então, né, com o nutricionista, a pessoa da área da saúde que está te acompanhando, perguntar e ter essa noção. Se você faz uma contagem de carboidrato, por exemplo, e usa a insulina ultra rápida, talvez seja melhor até um alimento não diet, né,
no exemplo do chocolate, do que o próprio alimento dietético. Exatamente. Número 4. Pessoas com diabetes não podem comer chocolate ou doces. Acho que até a gente já respondeu, né? Sem querer. Então, tem que ter cuidado, né, com essa informação, porque depende do histórico clínico de cada paciente. Porque, às vezes, um diabético com tipo 2, né, ele já tem um controle mais rigoroso, não só pelo diabetes, às vezes alguma questão cardiovascular. A questão do doce não é necessariamente por conta do diabetes, mas às vezes tem alguma restrição, né, de gorduras também. Exatamente. A questão é que para o diabético tipo 1, todos utilizam insulina. E alguns fazem contagem de carboidrato. Tem essa facilidade maior do que vai se alimentar, contando que tem essa correção com a insulina. O diabético tipo 2 aí tem que ver com o médico, né? Essa questão da quantidade por porções, quantas vezes na semana pode ser ingerido, mas não é proibido 100%. Não. A gente sabe que qualquer doce, né, ele tem uma maior densidade energética por porção. Então, qualquer comida que tem o que é densidade energética? Quantidade de caloria por porção. Então, a gente, não só para diabético, mas para as pessoas em geral, tende a diminuir isso, tende a pedir para que a pessoa consuma o mínimo possível por dia, sim. E não só o diabético, as pessoas em geral. Por quê? Porque a gente sabe que ali vai ter bastante energia numa quantidade muito pequena de comida. E outro conceito que já se sabe hoje em dia é que o açúcar vicia. Então, se você come uma coisa doce, seu paladar começa a se habituar com o doce, a tendência, né, é que a gente se recompense, continue se recompensando com doce. Então, existem aí algumas questões outras, né, com doce e chocolate, enfim, que não são só para pessoas com diabetes, né, são para as pessoas em geral. Mas quem tem diabetes, aí tem que se atentar muito mais, perguntar para o seu médico, perguntar para o nutricionista, assim, quanto de doce eu posso comer por dia? Porque isso depende, né, do tipo de diabetes, do peso da pessoa, qual medicação, quanto de atividade física ela tá fazendo, né, porque daí pode se aliar aí alguma questão, um alimento com maior densidade energética antes da atividade física e pronto, já tá tudo resolvido, né? Considerando, porque a gente tem que pensar não porque pode ou porque não pode, é uma alimentação saudável, né, então a gente também, só porque é permitido comer o doce, não significa que a pessoa tenha que comer doce todos os dias ou toda hora, né? Então vamos para a pergunta número 5. Fruta é saudável, então eu posso comer quantas eu quiser? Então, isso é uma questão, né? O que acontece é que as pessoas, às vezes, não só comem quantas elas querem, também comem todas juntas no mesmo momento. Então eu já vi paciente, já vi de tudo, mas um que me marcou muito é que a gente dividiu assim, você pode comer 6 frutas por dia. Eu expliquei e parcelar isso. E aí ele foi lá numa das lanches e comeu uma melancia. Isso não é brincadeira, não é. Aconteceu comigo na época de que eu tava na residência. E então eu sempre faço uma lista também do que equivale a uma fruta. Porque tem frutas maiores e frutas menores. Porções, né? Porções, exatamente. Porções. Então a gente pode falar aí, né, de 5 a 6 porções por dia de frutas. Não tudo de uma vez. E não tudo de uma vez. Durante o dia. Durante o dia, né? Então vamos lá. Colocamos uma quando acordar, uma de sobremesa do almoço, pode ter uma no lanche das 10, uma no lanche das 4 e uma antes de dormir. Ficou bem parcelado, né? E o que equivale a uma fruta? Então, eu vou falar uma lista das mais comuns, ver se eu esqueci alguma, tá? Então, equivale a uma fruta. Uma banana, uma maçã, uma laranja, essas são bem comuns. 1/4 se for mamão papaya, 1/4 de mamão papaya. 2 colheres de sopa de abacate, 8 morangos, 8 baguinhos de uva, né? Melancia, uma fatia muito fina e pequena, porque a melancia ela é bem doce. Uma fatia de abacaxi, acho que são os mais comuns, né? O caqui ele é bem doce, então meio caqui, se for o caqui, aquele chocolate tradicional bem doce. Essa quantidade equivalendo a uma porção. A uma porção. Então você
pode aí, Cris, mas tá na época da tangerina, eu não consigo comer menos que 3 por dia, porque não tem problema. Só tenta fazer com que ela esteja assim mais parcelada durante o dia, né? Porque o açúcar da fruta, ele também é de uma rápida absorção e a gente precisa coordenar aí o nosso pâncreas pra fazer um trabalho... E até legal, às vezes, conciliar com outro alimento, né? Assim, com fibra. Exatamente. Ou aveia na fruta, né? Farelo de aveia. Granola sem açúcar. Porque aí ele vai diminuir a ainda velocidade mais da absorção, né? Eu falei coordenar o pâncreas, mas no sentido de quem tem insulina secretando e coordenar a quantidade de insulina para quem tá aplicando, né? Então fica um pouco mais fácil se você consegue parcelar no dia. Isso. Mas a pergunta lá é se é saudável, posso comer quantas quiser, não é verdade, né? A gente sabe que tem aí uma conta também, a quantidade pra todo certa, mundo. Nos períodos certos do Exatamente, dia. assim vai ficar bem mais fácil para todo mundo. Mais uma dica, diabetes sem complicação.